E aí, se você assistir às aulas anteriores, as outras 84 aulas, você vai ver, ou vai rever, que por trás da tristeza existe uma necessidade de autocuidado. Ou seja, a tristeza está denunciando que você não está cuidando de você. Então, se você tem uma tristeza acumulada, eu arrisco dizer que quase todo mundo tem. Porque, não vou dizer todo mundo, mas quase todo mundo, 99%, assim, estatística. Ou seja, muitas pessoas, ou quase todo mundo, sente tristeza. A tristeza acumulada é a tristeza que a gente está mantendo sob controle, afastada da nossa consciência, para exatamente não ter que lidar com ela. Esse não lidar com a tristeza não resolve, ela continua lá. E porque a tristeza não resolve, a gente tenta buscar compensações. Se eu estou sentindo a tristeza aqui, eu não sei lidar com ela, não consigo lidar, a minha mente vai ficar acelerada tentando buscar alguma solução. Só que a solução que a mente encontra é fugir da dor, que é a tristeza. Fugir da dor, que é a tristeza, significa não cuidar da tristeza. E o que a tristeza precisa? Cuidado. Então, percebe que a mente tentando resolver, o pensamento tentando resolver a dor da tristeza, impede a solução. Porque para resolver a dor da tristeza, é necessário se relacionar com ela. Enquanto eu fujo da tristeza, a dor, a ferida da tristeza continua lá, incomodando. E aí eu estou fugindo da tristeza, a mente está acelerada. E eu estou sofrendo, tem um sofrimento associado à tristeza que eu não quero sentir. E aí eu preciso estar ocupado, fazendo coisas, cuidando de alguém, ou trabalhando, ou comendo, ou bebendo, ou sempre ocupado. A Eliane escreveu, então, a crise de ansiedade só seria um sintoma da tristeza que já estava acumulada. Eu digo que eu digo que você pode entender assim. Você pode entender que a ansiedade tem a ver com a forma como você está lidando com a tristeza. Você está fugindo dela. Por fugir da tristeza, a sua mente quer ir para um outro lugar. A mente ou vai para o passado. Quando a mente vai para o passado, é depressão. Quando a mente vai para o futuro, é ansiedade. Não é, bom, da forma que eu coloco é simples, mas porque você pode olhar de forma simples. Se você quiser olhar de forma complexa, você consegue achar livros para falar isso que eu falei em uma frase. Então, quando a gente olha para o futuro, comenta se o que eu estou falando é muito simples, mas é que o foco é na prática. O foco, o foco fenomenológico, constelação sistêmica, é a abordagem sistêmica fenomenológica desenvolvida pelo Bert Hellinger. O fenomenológico é a relação, é aquilo que está presente no momento. Quando a gente está lidando com o que está presente no momento, é simples. Se a gente tentar vasculhar o passado, boa tarde, Caiane, é isso? É um I? Deixa eu ver, outras mensagens. Se a gente quiser complicar as coisas, a gente consegue. Então, o que eu estou dizendo? Quando a nossa mente foge para o futuro, querendo uma situação melhor, porque agora tem sofrimento, a gente chama isso de ansiedade. Mas a gente chama o sofrimento. O sofrimento que a gente sente porque a mente está fugindo do agora, quer ir para o amanhã, quer ir para o depois. Aí, boa noite, Soraya. A gente chama isso de ansiedade. A mente que está remoendo o passado, pensando que o passado era melhor, ou remoendo mágoas do passado, lembrando de todas as mágoas, se culpando, não sentindo merecedor, olhando para todas as negatividades, a gente chama isso de depressão. Tanto a ansiedade quanto a depressão vão estar relacionados com a tristeza e com o medo e com a raiva, que são três emoções básicas. A Eliana escreveu, eu não sentia tristeza, mas só vim perceber que tinha algo errado quando comecei a ter umas crises. A gente chama de outros nomes. Eu não percebia a tristeza, eu chamava de incômodo. Eu fui perceber a tristeza quando eu busquei perceber. Isso,
tipo de desconforto em restaurantes lotados. Então, desconforto é que a tristeza, normalmente a gente associa a tristeza quando algo aconteceu, um falecimento, um término de relacionamento ou um desentendimento. Então, quando algo aconteceu, a gente associa a tristeza, porque tem uma ligação direta com o acontecimento externo. Mas e a tristeza que a gente sente desde a infância e a gente está fugindo dela e essa tristeza continua ali? A minha tristeza como eu posso dizer, até 2018 eu ainda fugia da tristeza. Eu usava atividade física, eu corria como forma de lidar com a tristeza. Foi assim por muito tempo. Por um tempo eu conseguia usar algumas ferramentas das terapias que eu aprendi para mim mesmo, mas tinha alguns temas que eu não conseguia lidar. Para resolver a minha tristeza, eu levei esse tema da tristeza acumulada para uma constelação, onde eu fui cliente. A Eliana escreveu, e esse tipo de desconforto foi aumentando. Isso, sempre que a gente foge do desconforto, o desconforto é a tristeza, mas também pode ser o medo, porque a gente tem medo da tristeza. Então, quando tem tristeza, também tem medo. Aqui vai depender daquilo que a gente está focando. Então, por exemplo, o desconforto em lugares lotados tem a ver com o que você está sentindo. Esse desconforto pode ser mais para tristeza, pode ser mais para medo, mas o que a gente percebe como uma agitação, talvez? Eu percebo em mim uma agitação, um incômodo. Eu sabendo que são 3 emoções básicas que incomodam a gente, eu me pergunto, por exemplo, o que eu estou sentindo é tristeza? E aí eu vou investigando, esse incômodo é tristeza? Muitas vezes que eu investiguei o incômodo como tristeza, eu encontrei lá a tristeza. O Carlos escreveu, após descobrir meu ateísmo, a minha vida ficou mais leve e sou bem mais feliz. Muito bom, Carlos. Legal. A Eliane escreveu, vontade de sair dali o mais rápido enquanto todos estão se divertindo. Sim. E a questão do que a gente percebe como tristeza, eu percebi como incômodo, e a minha sensação é vontade de sair. Às vezes, às vezes, em relação a uma pessoa que tem algum comportamento que incomoda, eu já entendo que geralmente o que incomoda a gente nos ambientes pode ser, olha o que você falou, Eliane, as pessoas se divertindo, né? A vontade de sair dali o mais rápido possível, enquanto todos estão se divertindo. Pode ser que a questão das pessoas se divertindo toque na dor de não ter podido se divertir no passado. Sabe a questão de ter que ser responsável na infância, cuidar dos irmãos, ou achar ou sentir que precisava cuidar dos pais, ou que não podia contar com ninguém, tinha que se virar? Então, pode ser que você, estando num lugar onde as pessoas estão se divertindo, isso toque na dor de não se permitir se divertir, por exemplo. E aí, ao tocar na dor de não se permitir se divertir, a gente foge. O olhar, ou o convite que eu faço é, ao perceber o incômodo, a gente precisa, não é que a gente precisa, né? O que eu estou apresentando é uma possibilidade. A gente precisa, ou pode, aproveitar o incômodo para a gente voltar para dentro e cuidar da dor. Às vezes a gente não vai perceber a tristeza. Tipo, como tristeza, porque se nada aconteceu, não toca na tristeza. Daí, ainda assim, eu acho interessante, eu me faço essa pergunta. Eu já interpreto que o incômodo é a tristeza. Por exclusão, o incômodo é medo? No restaurante, com pessoas se divertindo, Eliane, você sentia medo? É o incômodo, né? Então, por exclusão, ou é tristeza, ou é medo, ou é raiva. Se você não estava com raiva das pessoas, se você não estava com medo delas, então é tristeza. Mas geralmente tristeza e medo dá junto. A gente tem medo da tristeza. Ah, também tinha medo? Entendi. O Carlos escreveu, não me sinto mais sozinho, passei a gostar muito da minha própria companhia. Isso é importante, Carlos. A gente precisa... A questão
os incômodos que a gente sente tem a ver com a relação dentro da gente, uma relação entre o nosso eu racional e o nosso eu emocional. Isso é independente de crença religiosa ou de espiritualidade. Eu falo isso de uma forma prática. Eu preciso entender que eu me relaciono comigo. Então, sentir desconforto com a solidão, medo da solidão ou incômodo de estar sozinho, significa não estar consigo, não estar consciente de que existe uma relação e que você está com você. Então, gostar da própria companhia significa estar consigo, significa cuidar de si, cuidar do eu emocional, significa, como eu posso dizer, cuidar do eu emocional, dar segurança para si,